alguma coisa no começo, então vou passar a palavra para você, e aí depois o Ministério faz a apresentação do eixo norte, o eixo leste, a operação. Quando o Denox tem informação sobre o estágio dos reservatórios beneficiados, as obras, e aí a gente abre para perguntas e questionamentos, e os estados têm alguma fala, algum comentário adicional a fazer. Então, se você quiser falar um oi, é um prazer. A palavra está com você. E o seu microfone está bem baixo. Estão ouvindo o som, não? Está tudo ruim aqui, gente, ainda não está funcionando direito. E a sua câmera está fechada. Já abriu? Não, a câmera está aberta, é porque você que não está... A visualização não está chegando para você, mas está... Agora sim. Bom, eu vou tentar falar meio alto aqui e corrigir esses problemas. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês nessa reunião do PIS, uma obra tão importante, né? Que eu acompanho aí desde que entrei no governo federal. Acho que conheço quase todo mundo que está aqui na reunião, então é uma satisfação estar com vocês. E é uma satisfação para mim estar aqui na ANA. Então, não vou ficar aqui fazendo muita... A gente não precisa de muita cerimônia, não. Vamos para a reunião de trabalho, Flávia. Toca a ficha aí, do jeito normal. Podem trabalhar, lidar aqui comigo como pessoa da equipe, tá bom? Estamos trabalhando. Pode deixar. Tá bom, obrigada, Cristiane. Porfírio, você quer falar alguma coisa antes da apresentação? Doutora Cristiane, a gente não foi nem convidado para a sua posse. Eu não estou acreditando nisso, não. Vamos marcar. Vai ser começo de outubro, eu acho. Então faço o convite, fazemos questão. Com certeza o doutor Paulo Varela vai estar aí, né? Com certeza, doutor Paulo. Vamos convidar todo mundo. Certamente, doutor. Vou no mesmo avião com você. Teve a posse, mas ainda não teve a festiva, né, Cristiane? Então, está todo mundo esperando a posse festiva. Então, obrigada, Cristiane, obrigada por estar participando aqui conosco. E aí agora eu vou passar a palavra para o MDR. Gimo, você que vai fazer a apresentação? Sim, sou eu. Tá, bom dia e Bom dia. pode... Obrigado. Bom dia a todos. Vou apresentar aqui rapidamente as atividades aqui que estão sendo feitas aqui no MDR, aqui no DPR. Deixa eu compartilhar aqui. Já estão vendo a tela? Sim. Eu parei de ver vocês, só um instantinho. Pronto. Bem-vinda, Cristiane. Quer dizer, a nossa reunião, mas a Alpice desde sempre, né? Vamos lá. Bom, os avanços percentuais, tanto do Apodi quanto do Salgado, né, atingiu aí 80% de obras, 60,84% na parte ambiental. E o Salgado, né, as duas obras que estão em andamento, o Salgado atingiu 20,54% nesse último mês para o físico, né, e o ambiental 24,51%. Tá? Aqui ó, só o avanço geral, né, como é que é a evolução do ramal do Apodi. Tá? Nesse ano já deu aí em torno de 10%. Tá? O marco 1, ele está concluído, né, até a estrutura de controle do quilômetro 30, ele está totalmente operacional e finalizado. Quanto ao marco 2, ele está com várias frentes atrasadas, ou parte das frentes estão atrasadas, tá? Mas atingiu já 85,59%. Tá? Esses marcos estão sendo contratuais, né? Eles estão sendo analisados, né, para os ajustes, né, os devidos ajustes contratuais aí. Tá? Aqui agora algumas imagens do ramal do Apodi, né, aqui é o canal 14, concretagem noturna, diurna também, a execução dos drenos de fundo, tá? Então aqui é a parte da seção hidráulica e da tratamentos, né, e drenagens internas. O marco 3, que é a parte do túnel, a parte final, tá?
O túnel hoje está faltando apenas 600 metros para sua conclusão, dos seus 6.577 metros, tá? Com a tendência de término para o final de 25, né? Final desse ano, ou início de 26. Esse período, né? Estão com duas frentes ali no primeiro trecho do túnel, atingiu aí 207 metros, né? Executados este mês. Tá? A parte do CN15 ainda está com uma pendência fundiária e análise também dos projetos, né? As alterações de projetos também. E atingiu aí quase 48%. Aqui em outras imagens do túnel, da execução do túnel, tá aí do canal 15 que já está em execução. Aqui só um avanço físico-financeiro, que é um comparativo, tá? Então, para e passo. Tá? Em relação os tipos de estrutura, tá? Os maiores avanços foram segmento de canal, né, na parte de seção hidráulica e tratamentos, e também foi finalizado aí o último rápido do ramal do Apodi. Então, todos os 4 rápidos previstos já estão concluídos. Aqui é o avanço por marca. Em relação à mão de obra e equipamentos, vem se mantendo, né, a mobilização, e manteve-se aí o trecho liberado para execução 95,68%, o mesmo valor do mês passado. Aqui são as informações do PBA7, da parte de desapropriação. Tá? Então, a força-tarefa iniciada lá em maio de 24, já analisou 442 processos, atualmente tem 8 processos ainda com pendências de cartório, 76 já estão pré-instruídos com tramitação para a AGU, né, PR5, tá? São 749 processos ajuizados com 898 propriedades. E ainda tem 67 processos que estão com perícias em andamentos por conta da discordância do valor indenizatório. Tá? Aqui é só um gráfico daquelas informações da tabela passada. Tá? Sobre o ramal de Salgado, as informações gerais dos contratos. Tá? O ramal de Salgado aumentou aí bastante as frentes de serviço, que ela está vindo até ali o túnel, né, no mês passado. Agora, quer dizer, antes do túnel, até o canal 4. Aí, a partir do túnel Saco dos Bois até o canal 7, já iniciaram as atividades, atingindo aí total de 20,54%. Tá? E os maiores avanços foram no Aqueduto Cajazeirinho, em torno de 9% nesse período, e o canal 14, que deu quase 15% de avanço nesse último mês. As imagens só de execução do ramal de Salgado, no canal 2, tá? Concreto poroso e o tratamento de canal. Aqui mais outras imagens. Lá no canal 4, serviço noturno, tá? Que apesar de estar no final da tarde ainda. Tá? Em relação às desapropriações, já tem 5% liberado para execução da obra, né, os 35 quilômetros, e somente uma perícia em andamento, por conta da discordância de valor indenizatório. Todas as demais fases já foram concluídas. Tá? Sobre a duplicação de bombeamento, mantém o status, ainda está sendo feito tá na elaboração dos projetos básicos, né? E o executivo, né? Uma previsão para conclusão aí em dezembro de 2025. Tá? Então, o que estão ocorrendo aí são as reuniões técnicas entre os projetistas, a equipe da nossa consultoria e também a nossa equipe técnica aqui da CEGEP, né? A equipe do Numata.
O ramal do Piancó, nós recebemos as informações da Paraíba sobre o reservatório Condado, né, sobre a capacidade do reservatório de receber as águas do ramal do Piancó. Veio com a necessidade, né, de algumas adaptações no reservatório, então está sendo feito a inclusão desses serviços no edital, né, no orçamento, nos projetos, no edital tudo. E também já está sendo elaboradas as documentações para solicitação na ANA do CERTO. Essa questão lá do condado era uma das... O Denox Paraíba já havia entrado, então era uma das questões que havia sido questionada ao Denox Paraíba, era essa questão do reservatório condado, que agora a gente já tem a resposta do Estado e a gente está entrando novamente com a solicitação do CERTO. Bom, também foi iniciada aí, nós fizemos uma parceria com a SGB, né, que seria um TED, mas o valor ficou abaixo da necessidade de um TED, então foi feita uma parceria com a SGB para fazer medições, né, implantar estações fluviométricas no trecho do rio Piranhas-Açu, tá? Após ali entre Engeravidos e Oiticica, tá? São 12 novas estações fluviométricas que estão previstas no plano de trabalho e mais 192 medições de vazão. Aqui está o prazo são 8 meses, né, com 4 metas e 4 produtos a serem entregues nesses 8 meses. A primeira meta da parte de instalação e materialização das 12 estações fluviométricas já está em andamento, já temos, até semana passada eram 5 prontas, o menino ontem, tivemos até uma reunião com ele, mas ele não falou se tinham mais prontas, tá? E está em andamento com mais 1, 2 semanas, e nós estaremos aí com as estações instaladas, né, e poderemos iniciar as medições. E aqui é só a imagem do serviço que foi executado pela SGB, tá? Não estou com o nome das estações, que o menino não mandou com os nomes certinhos, tá? E aqui só o Tiago vai apresentar melhor esses números, né? Mas os grandes números de entrega para os 4 estados, tá? Só uma ressalva que o Rio Grande do Norte passou a receber água, né? Chegou lá se eu não me engano, dia 14 de agosto, tá? Esse aqui está uma estimativa do valor, mas a depender das medições do SGB ali, a gente vai apurar esses contativos que o Rio Grande do Norte está recebendo. Acho que é o que tinha para apresentar por enquanto. Obrigado, fica à disposição. Obrigada, Gimo. Então, agora Flávia, a gente... Oi. eu queria que Gimo desse uma voltada só no ramal do Piancó, por favor. Pois não, Gimo. Mais do Piancó. Peraí, deixa eu... Tá. Oi. Aí. Mapa é só no segundo semestre de 25, a gente não estava na programada, não era para o final desse ano. Segundo semestre 25 é o final desse ano. Ah, eu já entendi que é 26. Ah, meu Deus, tá certo. Ótimo, tranquilo, amigo. Ok. Ô, Jim, só registrando aí que a gente entregou a revisão do EARIMA ao IBAMA ontem, tá? Ah, ok. E também não falei também que a geofísica, a sondagem ainda continua em andamento para apurar melhor o orçamento. Olá, pessoal, bom dia. Piancó vai Rodrigo, sair. Rodrigo Oi, aqui da Coget Ceará. Jim, poderia só voltar nos valores lá recebidos dos estados, por gentileza? É. Do Ceará, 2025 contabilizando 2 milhões. Não, tudo bem. É só porque da uma outra reunião que ocorreu eu não pude participar. A gente recebeu aqui o ofício, né, formalizando o início da operação comercial do PIS. Eu acho que o Técio chegou a citar na última reunião que ocorreram volumes aqui que foram transferidos para o estado do Ceará esse ano que
foram testes no sistema, mas pelo que eu estou vendo aqui, como está contabilizando só 2 milhões, então realmente não foram contabilizados esses volumes, que eu tinha ficado com essa dúvida. Ok. Obrigado. Rodrigo, a apresentação e depois a ajuda à memória da reunião fica sempre no site, tá? E depois, se tiver mais alguma dúvida também, vai estar lá disponível para vocês. Paulo? Obrigado. Oi, Flávia. Bom, mais uma vez aí, bom dia para todos, um abraço muito especial aí para a doutora Cristiane Batistão, uma alegria muito grande, viu, Cris, estar com você agora direto aqui no sistema. Certamente vai trazer contribuições importantes e chega num momento especial também aqui para a vida do nosso sistema. Bom, vamos lá. Algumas questões aqui que eu queria trazer. Vamos começar aqui pelo aqui do Apodi, aliás, do Piancó. Depois a gente passa para o Apodi, que é onde foi apresentado aí, a gente tem algumas dúvidas, mas eu não entendi bem essa tabela que foi colocada agora, que tem esse Rio Grande do Norte anual, tem 13 milhões. Não sei se é o previsto, porque nós pedimos aqui no POA 47, mas já pedimos para aumentar, né? Fizemos aquela... Doutor, desculpe interrompê-lo. A gente vai explorar um pouco melhor, já já. Então, eu esqueço essa pergunta, você vai explicar melhor, né? Só vou Isso. deixar a dúvida para você já explicar, porque assim, em cima do que você vai falar, né? Na verdade, a gente pediu 46, é o que estava no POA, mas a gente já fez um novo pedido e estamos acertando aí com vocês, visto aquela compensação que a gente vai ter que ter daqueles 300 milhões no nosso território, senão isso não vai dar dentro daqueles 3 anos. Mas depois você explica aí, é que eu não entendi o que significava esses 13. Se estava previsto só 13, que nem entrou 13 ainda, enfim. Aí você explica lá depois. Em relação ao ramal do Apodi, a gente, ao longo da apresentação, teve uma série de dados que me deixaram confuso em termos de data. Porque tinha coisa dizendo, olha, termina, a perspectiva é no começo, aí tinha o esquema em 27 e outras eram em 26. Então, tinha vários pedacinhos com dados, né? Marco 2, aí só vai ser lá no fim, depois... Aí, só para, se você pudesse esclarecer assim com clareza, a gente precisa aqui, gente, ter uma narrativa muito sólida. Evidentemente que nós somos solidários, estamos juntos aí, né, e entendemos as dificuldades. Agora, a gente precisa ter uma narrativa, porque está sendo muito bem acompanhado, e com a chegada das águas agora, então isso tornou-se assim, muito acompanhado. O pessoal lá também está muito na expectativa. E aí, para a gente não estar o Ministério falando uma coisa, a gente falando outra, o ministro vem dar uma declaração, a governadora dá outra. A gente precisa ter muita clareza no que é que a gente tem na mão em termos de realidade para essa inauguração desse ramal. Eu estou vendo aí, por exemplo, que o túnel deve ficar pronto aí no começo de janeiro. Isso já permite passar alguma água. Isso é muito importante, porque nós, no nosso POA do ano passado, do próximo ano, já estamos contando, pelo menos colocamos lá a perspectiva e a possibilidade de no segundo semestre já estar usando essa água. A gente está com uma perspectiva, assim, se não chover o ano que vem, nós teremos um ano muito difícil, o que vai ser muito interessante até para o PIS estar presente, que vai mostrar, né, a sua real validade e necessidade, né, da existência dele aqui no território. Mas esse ano, como a gente já falou para vocês, nós não tivemos recarga praticamente nenhum nos açudes. Então, já é um mundo difícil. Mas a gente ainda vai levando com os reservatórios até o próximo ano. Mas se não chover, a gente nunca sabe, não tiver uma quadra adequada, o ano que vem pode ser um dos mais difíceis aí dos últimos tempos. Então, a gente precisaria ter mais clareza de como é que está isso. A gente viu aí informações de que seria em janeiro, mas aí no outro marco é mais no fim. No fim das contas, assim, se a gente pudesse sintetizar, quando é que você acha que a gente efetivamente vai poder contar com essas águas? Aí eu vou ter que começar devagarinho aqui, né, nas falas, nas entrevistas, etc., e adequando isso. Porque o que está assim, posto, né, e foi repetido ultimamente, é que no começo do próximo ano esse ramal estaria efetivo. A gente já está vendo que não vai estar, pelo menos no começo, né? E aqui, só aproveitando a oportunidade,
é preciso, né, que a gente tenha vocês informaram na vez passada que até o meio do ano a parte aqui do Rio Grande do Norte vai estar em ação. Eu tenho conversado bastante aí com o Bruno, eu sei que estão sendo feitos todos os esforços possíveis, né? O que a gente só precisa acertar aqui é ter clareza de como é que isso está previsto efetivamente para a gente alinhar aqui as nossas vozes, tá? Então, se você pudesse assim ter sintetizar efetivamente quando é que essa água vai estar por aqui, seria interessante. Obrigado. Outra coisa, antes de passar aí para vocês, uma outra coisa que me preocupou aí já do outro ramal, Tiago disse que vai explicar, só tem 8 meses aí do contrato do Serviço Brasileiro Geológico na medição. É importante notar que não foram colocados nem aqueles as estações do Piancó antes de encontrar o Piranhas e do Piranhas antes de encontrar o Piancó, e nem o portal do Rio Grande do Norte. Portanto, eu não estou imaginando que em 8 meses vocês vão conseguir colocar todos esses portais funcionando. Se não for só alertando, e vai ficar sendo preciso medir até o portal chegar, a gente tem que ter condição de sair medindo isso, né, no dia a dia, para ir acompanhando isso. A gente já está tendo um ensaio aqui, gente. Não estou querendo me alongar, mas aproveitando aí, né, que está Porfírio, está Berange. Essa é um desafio monstruoso. Doutora Cristiane, muito bem-vinda, mas a Ana, né, junto com a Paraíba, a gente vai ter que fazer um esforço imenso, fazer trafegar essa água no território paraibano, em 200 quilômetros de rio livre, né, ainda sendo água do Pício andando para poder chegar no portal daqui, não é fácil, né? Vamos conseguir, com certeza vamos conseguir, né? Mas é um desafio grande. E para isso a gente vai estar precisando medir mesmo, a gente tem que saber onde é que essa água está. A que está chegando de Curemos, a que está chegando de cada desses açudes, a que está entrando efetivamente aqui no território. Então, isso é um desafio imenso. E a base disso vai ser dado, medição. E se é o SGB que vai continuar fazendo isso, 8 meses não vão dar conta. Então, fica aqui só o alerta já, né, para que a gente vá somando nossas forças, para que a gente possa realmente ter assim, um acompanhamento efetivo de quanta água está saindo e de onde. Obrigado. Gimo, você quer mostrar um slide de novo sobre Sobre os valores? Do Apodi, Não. as previsões? Não, acho que talvez não precise. Mas se quiser eu apresento depois. Mas o que eu apresento aqui são os dados dos relatórios das supervisoras. Tá? Eles contemplam como a obra como um todo, finalizada. Tá? E seus devidos atrasos. E também apresenta os marcos como eles estão atualmente no contrato. Então está em discussão, né, uma repactuação desse contrato. Aí o Thiago talvez, se puder me ajudar depois. Então, tanto é que eu nem me falo muito dos prazos, não, né, porque estão sendo repactuados. E também são prazos finais de contrato, obra concluída toda, tudo certo. Está sendo uma discussão, até a Cristiane já está pela Casa Civil, com o Perdigão. Então, estavam acompanhando, né? Quer dizer, a Cristiane estava acompanhando, o Perdigão continua, né? A respeito desse contrato, né? Para que eles não sei exatamente o final, mas ali no meio do ano que vem, para iniciar a operação do ramal do Apodi. Tá? É isso aí, né, Tiago? Mas... Vamos lá. Pessoal, vê só. Bom dia a todos. Doutora Cristiane, era melhor eu passar para a doutora Cristiane e depois eu já emendo minha apresentação. Joia, Cristiane. Vocês estão ouvindo melhor? Do mesmo jeito, mas pode... Desculpa, gente. O computador ficou, parece que muito tempo parado aqui e está tudo funcionando ruim. Mas eu vou falar rapidinho. Uma pergunta relacionada a isso que o Paulo Varela, que também mandou um abraço aqui, abraço por Fico, né? Sobre esse contrato com o Sistema Geológico do Brasil e das medições do Piranhas Açu. Ele é só de 8 meses, por qual razão? E depois das medições, assim, na concessão, a PPPista vai
assumir, olhar essas medições? O que é o planejamento na sequência para vocês, para continuar esse monitoramento? Não, esse período inicial do SGB é uma campanha mais efetiva de medição lá para a gente conhecer melhor o sistema, tá? Vai servir para nos ajudar nas medições, mas esse período inicial é uma campanha é, é, mais intensa, né? Para a gente conhecer ali, ver E o aí, comportamento, as entradas, e a a partir daí partir disso, você vai planejar o monitoramento. Exatamente. Tá bom. Tá? E no caderno de encargos da concessão tem essa previsão também, Cristiane, desse monitoramento, tá? Tiago, então agora é com você, tá bom? Bom dia. Bom dia a todos, tudo bem, pessoal? Vocês conseguem ver a lâmina? Sim, pode apresentar. Pronto, bom dia. Primeiramente, saudar a doutora Cristiane, né? Colega de carreira, que a gente tem bastante apreço, sorte, né? Que ela, tenho certeza que ela vai dar contribuições relevantes aí para a ANA, tá? É só reforçando essa questão do SGB, né? Que, independente de concessão, o contrato de OIM, ele contempla o monitoramento até a divisa. Então, tanto eles estão acompanhando aí a questão da instalação dessas réguas, né, que essas estações novas, elas precisam determinar a curva-chave. Então, é basicamente isso que eles vão fazer, é o maior conhecimento e determinar as curvas-chave das novas estações. A partir daí, a leitura vai ser feita por nossos contratados, seja o contrato hoje vigente, seja a concessão, tá? Então, assim, as medições continuarão de forma corriqueira. Só colocando aqui em relação ao poder, né? Vamos colocar aqui. Primeira situação. Há uma determinação do nosso ministro, nosso secretário, diretor, né? E e a construtora está de acordo com isso. O Caminho das Águas vai concluir no meio do ano, final do primeiro semestre, final de junho de 2026. A gente está em discussão a reprogramação formal do contrato. O contrato não vai terminar no meio do ano de 26, tá? Aí a gente vai provavelmente seguir até o final do ano de 26, ou no máximo um pouquinho de 27. Serve para que o contrato após o caminho das águas estarem pronto, tá? Serve para fazer os acabamentos, drenagem externa, tá? Tem a operação assistida, que é prevista no contrato. E as questões de recebimentos, uma obra dessa magnitude sempre tem lista de pendência a ser vencida. Então, mas só para alinhar o discurso, tá? É final de junho do primeiro semestre, o caminho das águas está pronto para poder. Em relação à pergunta do Dr. Paulo, referente a gente já conseguiria passar água pelo túnel em janeiro, fevereiro. Primeiro assim, atualizando, a gente termina o túnel entre o final do ano desse ano e início do próximo. Mas, porém, após varar o túnel, a gente tem que fazer a concretagem do piso. Uns 40, 60 dias a gente faz isso, tá? E não consigo mandar água além do túnel, porque eu vou estar com o canal 15 e o canal 16 em execução, tá? Então não adianta eu mandar essa água que eu vou estar com ele em execução. Outro ponto, outra notícia boa que nos traz sobre o Apodi é que o canal 16 houve anuência, tá? Pelo IBAMA. Então, o entrave que tinha, no final da semana passada, a empresa já está mobilizando, levando máquina para lá para iniciar os serviços propriamente dito, né? Então, agradeço até o empenho da doutora Cristiane, enquanto estava na Casa Civil, né, fazendo até essa intermediação ali com o IBAMA e visando a aceleração da anuência, logicamente, sem abdicar das questões técnicas e ambientais necessárias para poder anuir, né? E agora eu vou falar um pouco aqui sobre a OIM do PISF, né? A gente está sob a responsabilidade do Ministério, a OIM hídrica e elétrica do Norte, do Leste, do Ramal do Agreste. E quando a gente fala hídrica, né, são estações de bombeamento, canais, barragens. E a elétrica, a gente fala, tem um contrato dedicado, que é para subestações, linha de transmissão e linha de distribuição. Bom, então vamos lá, iniciando pelo eixo norte, né?
No eixo norte, né, a gente tem volumes bombeados aí no mês de agosto e o acumulado 2025, né? Então, teve na faixa de 30 milhões de metros cúbicos agora em agosto, a IBI com mais, ou seja, aquilo que foi retirado do São Francisco no mês de agosto, 32 milhões e meio de metros cúbicos, né? Se a gente for totalizar, somando esse bombeamento, o tempo de bombeamento, cara, dá um pouco mais de 88 milhões, e aqui também está o acumulado do ano, né? Em relação às entregas de água, tá? Com satisfação, né, a gente na última reunião tinha expectativa da chegada no Rio Grande do Norte, essa água chegou, e aí passa a figurar também aí nessa tabela o estado do Rio Grande do Norte, tá? Então, respondendo objetivamente a pergunta do Dr. Paulo, esses 13 milhões e 700, na nossa contabilidade, é o que passou na divisa, certo? Baseado em quê? Baseado nas estações que hoje há em Jardim Piranhas, né? Lembrando que são estimativas, a gente está ainda apurando isso aí, esses números poderão ser revisados, né? A gente pode discutir com mais profundidade com o INGARNE, com a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte, bem como com a Paraíba. Mas, assim, eu deixo claro que o que passou lá foi quase 21 milhões, o que passou em Caiçara, tá? O que passou foi em Caiçara. E a gente está contabilizando 13 milhões. Então, balizando em quê? A gente afere o que saiu de Caiçara, afere o que saiu de Avidos, afere o que saiu em São Gonçalo, o que está vindo do Coremas, né, e o que está passando na divisa. É basicamente isso, tá? A gente lembra que as medições há uma imprecisão, mas a gente está buscando refinar, né? Então, em 13/8, né, no final do dia 13, chegou a água no Rio Grande do Norte, passou na divisa, e no dia 15 chegou, né, no reservatório de Oiticica, que é o primeiro reservatório após a divisa. E no mês de agosto a gente contabiliza esse valor de 13,7. A gente sabe que vocês pediram na faixa de 46, se eu não me engano, né? A gente está tentando viabilizar o crédito que vocês têm, a gente tá, tá fazendo todo o empenho, né? E a gente tem a EB1 que estava com uma bomba, a gente espera até o final de setembro tá com a segunda bomba operante, e aí vai dar uma segurança maior para que a gente consiga atingir os 93, que é o desejável, né? E já uma tendência que a gente consiga chegar a 75 milhões de fornecimento aí para o Rio Grande do Norte até o final do ano, tá? É, Até dia 2/9, né, a gente estava com uma vazão passando em Caiçara. Lembrando que a gente deu uma reduzida agora, né, mas a gente começou na faixa de 10, liberando 10 em Caiçara, né? Aí tinha mais 2,5 que tinha na alocação de Avidos para São Gonçalo, e estava sendo liberado na faixa de 9 lá em São Gonçalo. Hoje, a situação está na faixa de 8 para saindo de São Gonçalo, de Caiçara, né? E saindo lá de São Gonçalo na faixa de 7, tá? E, e na divisa, né, Paraíba e Rio Grande do Norte, está passando 10, mas tem a contribuição do Piancó, né? Essa perda aí está muito pequena, na realidade, de 7,7, aí tem o que vem do Piancó, e aí a gente está com um refinamento. Aqui tem essa tabela aqui, né, que mostra esse gráfico, que mostra aqui a partir da chegada das águas, né, o aumento aí na vazão, passando nessa estação, que é a de Jardim Piranhas, tá certo? A partir de quando a água chegou, que foi no final do dia 13/8. E teve um evento aí, essa fotografia, um evento aí que até o doutor Bruno estava presente, lá na divisa, Rio Grande do Norte, onde estava nosso ministro, também estava a governadora, né? Simbolizando, o doutor Paulo também estava presente, simbolizando aí a chegada das águas no Rio Grande do Norte. E aí eu enfatizo que a gente está em período de teste, né? Esses valores são estimados, né? A gente pode aprofundar um pouco mais as perdas. Aqui a gente tem os dados operacionais, né, em relação ao PGA, né? A gente faz sempre esse comparativo. As atividades aqui de operação, atividades corriqueiras de roço, que é a limpeza de vegetação regenerada, né, no eixo norte, né? A gente vem conseguindo executar acima do previsto, né? Sempre com uma melhoria de ciclo para ciclo.
Aqui a gente está fazendo uma instalação ali para reter essa vegetação avermelhada que fica lá na IB1, na captação do eixo norte, né? Alguns reparos de placas, trinca, né? Isso são atividades corriqueiras. Alguns reparos também em medidores de vazão, drenagem aí de superficial, manutenção de acesso, né? Situações que necessitam ser feitas, né? A drenagem superficial, né? A jusante aí do reservatório de Milagres, né? Pela proximidade de Milagres, né? Manutenção do revestimento de crista de boi 1 e boi 2. E aí a gente também está com a reparação, principalmente no motor 1 da IBI1, tá? E algumas atividades na tomada de uso difuso, né? Manutenção viga pescadora, na tomada de uso difuso de Caiçara, estrutura de controle também, fazendo manutenções trazendo para vocês um pouco aí do que é o dia a dia da operação de manutenção e que atividades são necessárias para a gente consiga manter o fornecimento de água aos estados aí. Aqui em relação aos portais abertos, né, em relação à autonomia, autonomia basicamente assim em relação às outras, a gente vem tem uma autonomia relativamente segura, exceto o Rio Grande do Norte, ou seja, o Rio Grande do Norte a gente precisa estar bombeando, se parar o movimento, realmente a gente não tem uma autonomia significativa, né, só de 30 dias, as demais a gente tem uma autonomia até suficiente aí, basicamente, para concluir o ano aí de 2025. Em relação ao balanço hídrico, a gente está com cerca de 69% de média, né, de todos os reservatórios. Lembrando que, né, o volume útil do PISF é muito pequeno, né? A gente tem um volume muito morto por uma concepção de projeto, né? Então, 69% é muita água, mas o volume morto, quando a gente olha, é significativo em cima desses 69%, né? Na faixa de 60% a 65% em média, o volume morto de todos os reservatórios do PISF. Em relação à passagem molhada no Piranhas, a gente está com atenção especial, principalmente agora, com essas águas que estão seguindo para o Rio Grande do Norte, né? A gente fala algumas manutenções que a gente realizou agora recentemente em junho, de 4 passagens molhadas, a 5, a 8, a 10 e a 14. E a gente vem fazendo um monitoramento, né? Tem até uma delas que a gente já identificou que precisa fazer um melhoramento, está esperando, quando der um intervalozinho aí da vazão que está passando, a gente vai entrar. Em relação à segurança de barragem, a gente faz as leituras de materiais, dos equipamentos, a auscultação, né, de instrumentação, né, de monitoramento também de grandes canais, né. Aí tem aqui a manutenção do estaqueamento da barragem de Terra Nova, é importante para a gente. O estaqueamento é importante para a gente identificar onde é que estão as anomalias e buscar o tratamento, né. A manutenção de medidores de vazão, né, aí a comunicação às áreas das AIS, que é a zona de autossalvamento na barragem de Terra Nova e Serra do Livramento, reforça a importância também do treinamento, né? E também a instalação, né? Se a gente ver olhar essa foto aí do inferior direito, tá? A instalação de sirenes, né? A gente faz em algumas residências e treina os moradores para, em caso de uma situação de emergência, ele seja, inclusive, instruído, né? Após receber o contato, de fazer o acionamento da sirene em caso de emergência. Tudo isso a gente está em acordo com a política nacional, né, a Lei de Segurança Barragem, Política Nacional de Segurança Barragem. Né, aqui a gente mostra, né, o treinamento que foi feito, né, na barragem de Serra do Livramento, que foi concluído agora no mês de agosto, certo? E aí a gente termina com um simulado de evacuação, né? Mas são 4 treinamentos, que é o T1, que contempla um treinamento interno, o T2 com órgãos externos, né, aí com polícia, com defesa civil, SAMU e etc. O T3 com a população diretamente afetada e o T4 com propriamente o simulado. Então, são 4 etapas e depois é feito um relatório sobre isso, né? E aqui, como ações de destaque, a gente traz aí a chegada, né, da água do Rio Grande do Norte, né, que chegou aí no meados de agosto,
simulado de evacuação de ligamento e também uma drenagem superficial que a gente está fazendo ali na barragem de Milagres. Em relação ao eixo leste, né? Em relação ao volume bombeado, aí a gente deu uma caída grande em agosto, porque a gente teve uma parada, certo? Uma interrupção do bombeamento, que a gente vai falar um pouco aqui, né? Então a gente teve aí 800 mil metros cúbicos na EBV1 e EBV2, né? EBV3, 600, que totaliza 3.600, né? Mas enfatizando que a gente tirou do São Francisco, aí no caso do reservatório de Itaparica, que é onde é a captação do eixo leste, pouco mais de 1 milhão de metros cúbicos. Aqui, em relação às entregas, Pernambuco aqui com 4 milhões e 800 e a Paraíba com 3.100, né? Que o eixo leste atende apenas 2 estados beneficiados. Também aqui um comparativo entre o que está sendo previsto e o que está realmente realizado, né, pelo PGA, de maneira geral. E aqui a intervenção, né? A gente fez uma parada de 15 dias, tá? A gente não fez aquela parada grande que a gente ia fazer de 60 dias e etc. Não foi possível fazer, porque não foi possível fazer. A gente os preparativos ali que a gente ia buscar água do volume morto de Góis para não interromper, né, o fornecimento para a adutora do Agreste não foi possível realizar. Pernambuco entrou com um documento formal pedindo que a gente reprogramasse isso, né? Mas tinha umas situações que a gente precisava fazer de imediato, né? Então a gente parou por 15 dias para fazer um paliativo, lembrando que a gente aqui não é o escopo daqueles contratos dedicados que a gente tinha, né? Inclusive a gente está tendo que, com essa reprogramação que a gente não conseguiu parar, tinha contratos que eram contratos que eram subrogados à Codevasf para o Ministério, e a gente já recebeu alguns desses contratos já com cerca de 25%, né? Então a gente não tinha como mais prorrogá-los para pagar uma nova mobilização, como a decisão de não parar já foi muito em cima da hora. O Ministério está tomando providências, né, para relicitar, né, e inclusive com o mesmo escopo, né, mas com as atividades mais abrangentes que de fato venham resolver. E aí que a gente está com intervenções aqui no aqueduto BR-316, aquele logo do início, tá, perto da BV1. Tivemos intervenções no aqueduto Jacaré, tá? Ó, se você for olhar aqui, eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse, tá? A situação que a gente tinha aqui entre a junta, tá, do aqueduto. Então, isso aqui é uma fuga de água tremenda, né? Então, a gente deu uma tratada nessa junta, né, de forma paliativa, né? Acho que teve respondido de forma bem positiva. A EBV4, fora IB da EBV4, né, a gente estava com um vazamento importante. A gente, com a ajuda do artifício da geofísica, que é um ensaio de eletroresistividade, a gente identificou os principais locais e fez a intervenção, né? Abriu, né, fez a troca da manta, né? E também fizemos na BV5. A BV5 não estava nem no radar, mas não estava no radar anteriormente, mas houve um carreamento material, ele teve que parar, inclusive, o bombeamento, né? Então a gente teve que parar de emergência para poder garantir a operacionalidade do sistema, senão iria parar de fato. Esse trecho aqui é um pouco depois do Fora IB, né? Um aterro alto, importante ali, logo depois da BV5. E aí a gente vai ter que continuar com essas paradas um pouco menores, né? A gente está com a situação, a gente resolveu ou minimizou a situação, a montante do aqueduto Jacaré, né? Mas a gente vai fazer uma nova parada a partir de segunda-feira, né? Que vai durar 15 dias. Lembrando que essa parada ela não vai interromper lá fornecimento nem em Pernambuco, nem na Paraíba, não vai interromper. A gente só vai dar uma adequada na vazão, principalmente em Monteiro, tá? Mas a adutora do Agreste ela vai continuar recebendo água do ramal do Agreste normalmente. Então, essa parada é só para a gente atacar essas situações emergenciais, tá? Então, basicamente, vai ser um trecho de segmento de canal que tem bastante placa quebrada, né? 2211, não sei se conseguem ver aqui na foto, mas esse trecho aqui é tudo placa quebrada, tá? Então a gente vai precisar
parar e secar, né, para refazer essas placas. Lembrando que a gente tem bastante placa quebrada aí no eixo leste, 1.800 placas, e essas paradas a gente não consegue, vamos dizer, resolver. Uma parada dessa, para vocês terem noção, a gente faz 30, no máximo 40 placas, né? Então, é um trabalho meio que de formiguinha e de pouquinho em pouquinho vai fazendo, né? Principalmente com essas paradas que a gente não consegue parar com um maior tempo, né? Não consegue por 30, 60 dias, são 15 dias apenas. E aí as atividades aqui de ciclo de roço, certo? Atividades corriqueiras no eixo leste, passar um pouco mais rápido, né? Uma limpeza no canal de drenagem. Isso aqui é o canal de drenagem, gente. Não isso é perto de, fica paralelo à Galeria Monteiro, tá? Né? Aqui, remoção, né, de construção irregular na área da União, próximo à barragem do Muquem, né? Aqui é uma situação que a gente vem fazendo aquela revitalizações da barragem, desde quando a gente assumiu o contrato, né? Isso é a barragem Salgueiro, tanto aqui na passagem como na questão da drenagem, né? Desassoreamento, limpeza de canaleta. Aqui uma situação que a gente tem o tamponamento de surgência no interior da galeria, né? De Salgueiro. E mais algumas situações aqui que evidenciam melhorias na pista de OIM. Aqui a gente traz uma questão que a gente tem na BV3, que é a limpeza muito frequente dessas grades que acumulam vegetação, né? E também algumas coisas mais de estrutura de controle e também acompanhando a ANA de aferições de medidores de vazão em nossas estruturas foram feitas nos portais. Em relação ao que está aberto, né? A gente agora está com aberto em Natuí de Areias, Mandantes, Doutora Mochotó, Pajeú, né? Barro Branco e Monteiro. Lá o balanço hídrico é 86% de média, em média das situações. Em relação à segurança de barragem, é o mesmo que acontece lá no eixo norte, né? A gente fazendo as leituras da instrumentação, fazendo uma campanha também com a população, né? Inspeção. E estamos fazendo também a inspeção de segurança regular de barragens, tanto no norte como no leste, para fazer toda a entrega tempestivamente aí para a ANA. Aí eu trago um destaque aqui, né, que eu considero que a gente conseguiu evoluir bem no eixo leste. Quando a gente assumiu o contrato no início do ano, a gente só tinha um simulado executado, né, que era o de Cacimba Nova. E aí a gente vai ficar só a barragem de Barro Branco, que é uma barragem pequena, é aquela que deriva para o ramal do Agreste. Para o ano que vem, o resto vai estar completo. Algumas delas, quando tem esse NA, que é não aplicada, é quando não tem população na zona de autossalvamento, né, da barragem. Então, ele não é aplicado, ele não é obrigatório o treinamento por não ter residência nessa área. Mas aí eu destaco que já foi feito esse ano o de Braúna de Mandantes, né, e o de Copti, né, o de Copti. E ainda vamos fazer mais dois agora no final de outubro, né, mês que vem, que vai ser Mochotó e Campos, ficando apenas Barro Branco para o ano que vem. Aí de destaque as paradas que eu falei, né? Enfatizo que a gente vai parar novamente dia 8, tá? Segunda-feira. Parar o bombeamento, pessoal, não é o fornecimento de água nos portais, é parar o bombeamento para a gente poder fazer aquelas intervenções. E aqui é um pouco do que foi feito, né? Então, assim, eu trago um pouquinho da dificuldade, porque assim, não é só parar. Essa água que vocês veem aqui, tem até um guarda-sol aqui, com um grande sombrinha de frevo aqui. Essa área aqui é uma área de Bay, né? Então, assim, parar isso aqui não enseca, não, né? Isso fica com bastante água. A gente tem que fazer uma ensecadeira mais adiante, esgotar toda essa água para poder fazer os serviços. Então, e fazer uma expressão um pouco mais detalhada. Não é só para instantâneo e o segmento de canal, o de Bay, ele segue. Em relação ao ramal do Agreste, né? A gente tem um volume bombeado lá no ramal do Agreste, né, 2,7, tem uma reservação média dos dois reservatórios de 95%, tá? A gente forneceu aí para a adutora do Agreste pouco mais de 3 milhões de metros cúbicos, né, por meio da Ipojuca, né?
A entrega do Touro do Agreste é um gráfico de barras aqui que mostra que a gente já vem de forma firme aí, né, nos últimos 4 meses, fornecendo na faixa de 3 milhões de metros cúbicos, né? É só uma observação que a gente, no início do ano, né, janeiro, fevereiro e março, né, quando inclusive a gente ia fazer a primeira parada, a gente fornecia cerca de 1,5, ou seja, 50% do que a gente vem fornecendo agora. Então, isso, assim, a gente sempre, eu até falo muito em relação aos estados, né, que lógico, os estados nunca querem que a gente pare, mas cada dia que passa, o picho vai ter um alcance maior, ou seja, tem mais cidades se beneficiando pelo picho, e isso é muito bom. E aí as paradas ficam mais difíceis, né? Então, quando a gente tem uma situação urgente e pode ocasionar em uma paralisação não programada, é importante que a gente faça, porque cada dia, essa é a prova aí que a gente não fez no início do ano, né? Hoje tem mais cidades dependentes da adutora do Agreste, e a gente, diante disso, né, com a parceria que a gente está fazendo com o Estado, também capitaneada até pela Casa Civil também que está acompanhando, a gente vem buscando alternativas para não interromper esse fornecimento para a doutora do Agreste, né? Aí eu vou trazer aqui, a gente tem algumas fotos aí de manutenção, né, de atividades de limpeza, atividades corriqueiras que são necessárias, né, como eu já coloquei. Trago também a execução de preenchimento de juntas na barragem de Pujuca, né, é uma situação importante que a gente está fazendo, e eu relato que é importante por quê? Porque isso estava pontuado como uma recomendação no ISR, que é uma Inspeção de Segurança Regular, né, como recomendação. Então, buscando até o atendimento e não deixar nada pendente, a gente está fazendo, certo? E aqui algumas manutenções, né, nos elementos hidromecânicos da RHO, lá da estação de bombeamento do ramal do Agreste, tá? Manutenção também nas tudes, tanto da de Góis e Pojuca, né? E aqui essa foto do canto inferior, né, já é a montagem da tubulação, que é uma estrutura que a gente está colocando lá em Góis, né, para que a gente consiga, no momento de uma parada do eixo leste, suprir essa água da adutora do Agreste. E essa vamos dizer, a ação estruturante, né, que a gente vai conseguir parar o eixo leste sem afetar o abastecimento da população do Agreste pernambucano. Aqui ainda tem situações de segurança de barragem, né? Já foram feitas os simulados das 2 barragens do ramal do Agreste, certo? Eu vou trazer, pronto. E aqui eu queria trazer 2 das bombas já estão já está nas nossas dependências, que é na estação de bombeamento, e também esse abrigo aí é já para os quadros que vão ficar ali próximo da barragem de Góis, para poder fazer essa captação do volume morto da barragem de Góis para jogar para o canal, e depois ainda isso vai ser bombeado por nosso EB para direção em Pojuca e fornecer. Que a gente. Qual é o problema aí? O grande problema é que a gente tem um volume morto alto, um volume morto pequeno, certo? O que dá uma autonomia de mais ou menos 30 dias no ramal do Agreste, para a adutora do Agreste. Então, parados acima de 30 dias, a gente teria que solucionar de alguma maneira. E essa foi a maneira que a gente vislumbrou isso a 6 mãos, vamos dizer assim, o Ministério, Casa Civil e Governo do Estado, para poder captar esse volume morto da barragem Góis e não interromper o fornecimento, né? E só passando rapidamente em relação à operação elétrica, né, nenhuma anomalia relevante, continuamos fazendo as atividades corriqueiras, né, de vistoria, de manutenção preventiva, remoção de vegetação, pinturas, recuperação de acesso, né, para a linha de transmissão e retencionamento nos estádios das torres. Em relação aos custos operacionais, aqui eixo norte, leste e ramal do Agreste, começando pelo eixo norte, tá? A gente tem 5,8 do ISICO-M lá, 1,3 de OEM elétrico, 854, e estima-se também 8,4 de energia, o que totaliza aí 16 milhões e meio para o eixo norte. Para o eixo leste, 6.400 do OEM hídrico, 1,5 milhão, tá? Do EM elétrico, 575 de vigilância e 319 mil apenas de energia, porque a gente bombeou bem menos esse mês, especificamente, né? Um ponto fora da curva, né?
E o ramal do Agreste, com 2.400 do OIM hidroelétrico, aqui está junto, que é um contrato só, 187 mil de vigilância e quase 1.923.000 com energia, né? Então, a gente tem aí, esse aqui é o custo do mês de agosto, na realidade, ajuda aqui, mas é o total de 29 milhões homologados, na realidade, no mês de julho, homologados, 29 milhões para operar, no caso, aí os três, né? Ramal do Agreste, Norte e Leste. E um resumo aí da operação, né? Só para ficar claro, né? É o que a gente tirou do São Francisco, próximo de 33 milhões e meio, juntando Norte e Leste, lembrando que o Leste atende ainda o ramal do Agreste, né? Consumo energético aí também, total por EBs, né? A média também em quilowatt-hora. E a operação também de EV, no eixo norte, quase 2.000 horas de operação, no eixo leste, bem menos, pelo que eu já relatei, da parada. Então é isso, pessoal. A gente fica à disposição caso tenha algum esclarecimento adicional. Tiago, obrigada, ótimo. O Porfírio está com a mão levantada, Porfírio. E Tiago e Gêmeo, por favor, não esqueçam de me passar as apresentações, tá? E depois do Bom dia Porfírio, novamente. a Semar, Rio Grande do Norte. Foi logo no começo a minha observação, mas a apresentação do Dr. Tiago foi bastante extensa e muito qualificada. Parabenizar tanto ele como o Gimo. Tiago, a gente só daquela do eixo norte das entregas, a partir de agora não vai ter mais isso, mas colocar que teve, daqueles 46 milhões, teve a compensação, né? Para o PIS, né? Para o reservatório, né? Para a alocação. É só essa observação aí, parabenizar pela apresentação e bastante qualificada. E, Gimo, pedir desculpa aí que eu entendi 26, mas ótimo. Deus quiser, o doutor Tiago está soltando água para a gente lá no ramal do Piancó também. A Paulo Varela, o pessoal do Rio Grande do Norte, depois Berange, depois Gustavo. Tá. Bom, juntar a cor aqui com o Tiago aí, parabenizar aí a apresentação do doutor Tiago. Só, gente, fazer aqui, Tiago, você colocou bem, nós estamos fazendo um ensaio e aprendendo aí, e é muito bom, né, estar com o SGB aí, porque nós temos águas aí, né, como a gente não conseguiu colocar os medidores, conforme eu falei, do que está chegando do Piancó, do que está chegando do Piranhas, e como essas águas se juntam e descem ali para o Rio Grande do Norte, então a gente vai ter uma misturada de água, a gente vai ter que fazer contas aí, né, que os números que estão aí não estão assim, tão diferentes do que a gente tem contabilizado aqui, mas isso é natural que seja, a gente vai ter que sentar e organizar isso. Claro que o que está passando na fronteira, antes de chegar lá, ela já passou por dentro do território da Paraíba, juntou-se com água que vem do próprio Puremos. E aí, eu queria sugerir também aqui, Tiago, vocês colocarem aí como ponto de observação, né? E eu acho que é fundamental, a barragem de Oiticica. Porque, como isso está sendo medido sem portal aqui e tal, não é contínuo, mede de manhã, não mede de noite, varia, enfim, né? A barragem de Oiticica pode ser um ponto de controle muito interessante. A gente tem o nível dela a cada segundo, a cada dia, a cada hora. A gente sabe o que é que está defluindo dela exatamente. Então, a gente chega, lá em Oiticica a gente pode calcular, porque passou da fronteira, vai cair dentro dela. Então, tem alguma pequena perda ali, mas estará muito próximo. Para juntar, junto com o que a gente tem já dessas medições todas, o Ricardo também está medindo, mas a gente coloca o Oiticica aí também como um ponto de controle, porque a gente vai ter muito mais clareza, efetivamente, do que está passando na nossa fronteira, e depois a gente vai ter que, evidentemente, que tirar o que vem de Curemas, tá? Nós estamos procurando fazer uma gestão dentro da bacia o mais eficiente, o mais eficaz possível, né? Depois que isso se estabilizar, a gente está trabalhando para, claro, né, usar o menos possível de Curemas aqui no Rio Grande do Norte para preservar o açude, que é um açude importante, né? Como a gente está tendo esse aporte agora, mas essas coisas precisam estar muito claras de onde está vindo o quê, né? Só, não vou demorar aqui, mas talvez a gente tenha que fazer depois, Tiago e Bruno, uma reunião específica nossa para a gente ver como é que a gente vai afinando, vamos dizer assim,
esse tipo de medição que a gente está fazendo, já que nós não temos um portal que seria o ideal, que mediria continuamente, efetivamente, o que está passando aí na fronteira, né? E vamos ver se a gente pode, Tiago, você não colocou aí, não foi falado isso, mas eu sei que está por trás aí do pensamento, que a gente possa andar efetivamente para instalar esse portal e os 2 medidores internos na Paraíba, além dessas licitações que estão sendo colocadas de forma assim, passageira, mas a gente tem que ter essas coisas definitivas. Obrigado. Agora é o Berange. Berange, você está com o microfone desligado. Pois é, acabei de ligar. Tá. Bom, parabenizar novamente a equipe, o time do Ministério, na pessoa do Tiago, pela exposição clara e dizer que não é fácil tocar essa obra, não é fácil para Tiago. Os detalhes que a gente vê, que eles fazem diariamente, tá certo? E a gente exigindo cada vez mais. Eu parei de exigir mais, né, Tiago? Mas a minha pergunta, João Pedro repassou a vazão que ele mediu atrás de Avidos, a jusante de Avidos? Para mim, não, Berange. Eu não sei se ele Tem. passou para algum componente da equipe. Em torno de 8,9, tá certo? E acrescento para você que ele também mediu o nosso pedido antes da confluência do Piranhas com o Piancó, que lá em Curema está liberando 2 metros cúbicos e está chegando no Piranhas 600. Isso quer dizer que amanhã nós teremos uma reunião de analisar a alocação e a gente vai discutir essas coisas, tá certo? Outra coisa, eu te falei um dia, aliás, eu falei desde quando Rafael era o coordenador de projetos especiais do Ministério. Já faz tempo, né, Ana? Né, Flávia? Já faz tempo. E eu andei com ele pessoalmente o Rio, Piranhas, até o município de Aparecida, mostrando onde era que tinha impedimento de passagem de uma vazão em torno de acima de 9 metros cúbicos. Essa água acima de 10 metros cúbicos, ela dá retorno e alaga o perímetro de irrigado. Então, eu me ponho à sua disposição para marcar um dia para te mostrar o que é que nós defendemos. A escavação, detonação daquelas pedras e aprofundamento da calha do rio, porque aquela região de Sousa, como você sabe, é muito plana. Qualquer vazão maior, ela dá retorno. E como está previsto uma vazão muito grande no final do projeto para ir para o Rio Grande do Norte, tá certo? Para atender o Rio Grande do Norte, desculpe, nós precisamos fazer esse trabalho não é desassoreamento, quebrar as pedras que formam uma verdadeira barragem subterrânea, que acumula, dá retorno e o refluxo atinge ao perímetro de irrigação. Estarei em outra missão em Cajazeiras na segunda-feira, vou dormir lá, passo segunda, terça e retorno na quarta. Se você tiver disponibilidade, eu vi que não tem, que vocês estão tendo um problema a quarta etapa de evacuação de Barro Branco, bom, alguma barragem desse tipo aí, mas nós estaremos lá e no dia que você estiver disponível, eu me deslocarei daqui de uma pessoa para fazer esse caminho no Rio Piranhas para evitar problemas no futuro, tá certo? Mas estou satisfeito com a reunião de hoje, né? A 77ª, não é, Flávio? E dizer que nós vamos passar de 100, né? Um abraço a todos e fui. Obrigada, Berange. Agora é o Gustavo, depois é o Auricélio. Gustavo. Bom dia, pessoal, a todos. Minhas boas-vindas aí para a doutora Cristiane. Muito sucesso aí no nosso time. Os parabéns aí pela apresentação. Essas apresentações realmente são fantásticas, porque registram toda a evolução desse projeto gigantesco aí, né? Então, fica para a posteridade aí. Eu tenho curiosidade de ver como é que eram as reuniões antigas. Depois eu vou ver se tem a gravação lá no site. E aí, por falar no site, Flávio, eu não localizei ainda a nova outorga, né? Eu vi que foi publicado no Diário Oficial e disse que estaria no site da Ana, mas eu acho que ainda não está disponível, né? Confere ou eu não estou conseguindo procurar no lugar certo.
Eu vou olhar aqui também, Gustavo. Eu achava que estava disponível. Dá uma Eu olhada, estou depois eu entrando te lá na falo, opção tá? PISP, na guia outorga, não estou conseguindo Tá localizar. bom. Tá, Uma outra joia. pergunta é sobre a revisão do PGA, se tem alguma previsão. É só mesmo por curiosidade, eu sei que isso não afeta nada, mas é, enquanto não está vigente, a gente está consumindo mais do que o que está previsto, né? Aí para a gente fica desconfortável, assim, a gente está consumindo mais do que o que está previsto lá. E eu queria ver com o Tiago, é o seguinte, eu vi que tem uma expectativa de nova licitação agora dos contratos, né, Tiago? Então a paralisação de 60 dias só deve acontecer depois dessas novas licitações. E aí eu queria ver contigo como é que fica a posição dos usuários irregulares, né? Que a gente tinha configurado um cenário aí de manutenção com aqueles contratos que a gente estava formalizando e tal. Existia uma expectativa de tentar regularizar eles depois, né? E aí eu queria ver se tem alguma sinalização nesse sentido, se isso vai ficar parado até a gente chegar à próxima paralisação. Então, e uma outra pergunta para aproveitar já o embalo é o seguinte, Tiago, a gente recebeu de vocês, quer dizer, eu consegui com o Genivaldo uns modelos de captação mais simplificados, né? E já tem até, inclusive, orçamento e tal. Aí a nossa pergunta é assim, além disso, eu estou pensando aqui em tentar ajudar os pequenos usuários, né? Que a gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente pede para eles fazerem projeto, contratarem engenheiro e tal. Aí eu queria saber, dentro desse material, o que mais a gente precisaria pedir a eles, né? Já que tem um projeto desenhado acho que é pela COP, se ainda assim é preciso um novo engenheiro fazer algum tipo de complementação, se vai ser preciso ART. Eu acredito que Vai lá. o orçamento a gente talvez precise realmente adaptar, porque é um orçamento estimativo baseado no modelo, né? Aí não sei também se vocês querem ver o orçamento, entendeu? Ou se, assim, que nível de simplificação a gente ainda pode fazer para tentar aliviar o processo lá de regularização das pessoas que já estão captando e facilitar o processo das pessoas que querem captar. Depois eu tenho mais uma pergunta, mas aí é com a doutora Elianeiva. Eu vou esperar aí, Tiago, se puder responder. Tiago, Vamos lá. Só pegando aqui, eu anotei aqui. Doutor Paulo, com certeza a gente vai monitorar o ITSICA, né? A gente vai refinar esses números e a gente convergir, tá? Convergir aí tanto a Paraíba, né? Tá de acordo com a Ana, como vocês do Rio Grande do Norte e a gente, o Ministério. E também a preocupação que nessas estações que a gente tá instalando com o SGB, também a gente está colocando imediatamente antes lá não só na divisa, mas estamos se preocupando também com um pouco depois da divisa, né? Porque teoricamente a operadora federal cessaria a obrigação dela na divisa Paraíba e Rio Grande do Norte, a partir daí seria operador estadual. Mas a gente está fazendo esse monitoramento e é interessante sim chegar ao ITSICA. Doutor Beranja, a gente vai fazer sim essa vistoria. Eu já fiz, já tive até a oportunidade de fazer aéreo também. Tenho mapeado quais são os locais, né? O Ministério também teve um TED com a Universidade Federal de Viçosa para poder identificar esses locais, estão mapeados e a gente trabalha aí numa licitação para poder melhorar o escoamento no Rio Piranhas e ele ter capacidade acima dos 10 metros cúbicos por segundo, vamos colocar assim, né? Que ele tem dificuldade. Gustavo, vamos lá. Primeira coisa, realmente, com essas não parada, a gente vai ter que relicitar e deve ficar para execução de serviços para o primeiro trimestre do ano que vem, tá? Logicamente, eu não posso precisar uma data, porque depende de uma questão de licitação, né? Tanto a parte interna como externa, e isso passa na consultoria jurídica. Todos nós aqui sabemos que há uma incerteza, um grau de certeza nessa situação, mas a estimativa é essa. Mas isso não compromete nossa campanha em relação aos pequenos usuários irregulares, e bem como de regularizar. Então, eu ia até falar com você, isso aí foi muito bom, muito pertinente, sua lembrança, que nessa parada, ou seja, até dia 22, quando a gente retornar, a intenção, como a gente fez nas campanhas e etc., é retirar aqueles que não estejam regulares, que não estejam contrato. Então, a gente já está vendo
com força policial também, tá? Né? E sempre dizendo, a gente não vai lá tirar com a força policial. A gente já deu toda a oportunidade junto com a PAC, né? A PAC veio para cá, para Campos, só para registrar. A gente são mais de 200, são na faixa de 250 total. A gente já identificou 204, já conversou com 204 desses usuários, né? Fora a campanha em prefeitura e etc. Então, de forma até a gente fazer e até de contemplar aqueles que estão se beneficiando, a gente vai precisar retirar, né? A gente vai precisar retirar aqueles que não estejam adimplentes com com as questões legais, né? E em relação ao projeto, né, realmente a gente está simplificando. A ideia é simplificar ao máximo, né, para seja aderente a aquele negócio em busca do ótimo, né? A gente quer fazer às vezes o ótimo, mas não faz nenhum bom. Vamos buscar fazer o que é razoável, tá? A gente tem muitos pequenos usuários aqui no leste, então a gente precisa regularizar. Logicamente, tendo as condições de aferição e também mantendo uma segurança na estrutura. Então, a gente vai colocar. Então, a gente não pretende, né, pedir ART de um engenheiro para um pequeno usuário. Ele não vai ter essa estrutura, ele não adianta, ele não sabe nem que é ART, ele vai saber. Quem conhece a região sabe disso. Então, basicamente o que a gente vai se preocupar mais com eles é a questão de energia, se caso precisar, tá? Que é os mais complicados. Aqueles que estão sinfonados é mais tranquilo. Mas vai ser tratado caso a caso. Tem uns modelos e vai ser tratado caso a caso. Aí eu até digo assim, semana que vem eu vou já agendar com uma reunião com você para a gente tratar só sobre pequenos usuários, tá? E aí eu convido até a Flávia ou quem ela indicar, a Ana, para também participar. Eu refino essa data na semana que vem para a gente, a partir do dia 22, quando retomar, retirar todos os irregulares. Conforme nossa programação anterior, né? Isso não é nenhuma novidade que a gente está falando aqui, tá? Isso foi bastante trabalhado com campanhas. Joia, Tiago, é muito bom isso, porque, inclusive, assim, é como você disse, o fato de acontecer dá uma credibilidade realmente, né? Porque eu fiquei um pouco preocupado de repente a gente ter feito esse movimento e aí não acontecer nada e aí o pessoal, então, isso é tudo conversa, não adianta fazer contrato, não adianta fazer nada porque não vai dar em nada. Então tá joia, semana que vem a gente marca essa reunião e afina, porque a ideia também é a gente tentar usar a experiência dos irregulares para tentar regularizar o máximo de pessoas que estão interessadas, né? A gente tem bastante gente interessada em começar a captar e a gente quer beneficiar esse pessoal. Então, só para terminar meu tempo aí, minha cota, Flávio, eu queria pedir uma ajuda também à doutora Elianeiva. Ela está aí, né? A gente Tá. queria fazer aqui em Pernambuco um trabalho parecido com o que foi feito no legado do PISF, aquele trabalho que teve em Petrolina e tal, para tentar destacar os impactos positivos que o PISF vem gerando dentro do estado, tanto do ponto de vista ambiental como socioeconômico, né? Então a gente queria pedir apoio aí à doutora Elianeiva, que já fez esse trabalho do PISF de forma geral, para intermediar conosco aí os contatos com a Codevasf, o pessoal que fez essas pesquisas aí, que gerou os dados para isso aí, para a gente poder extrair desses dados a parte de Pernambuco e tentar elaborar um trabalho parecido aqui para a gente destacar esses benefícios aí que o PISF vem promovendo nesses anos aí aqui em Pernambuco. Então, eu acho que eu não tenho o contato da doutora Elianeiva, depois se ela puder entrar em contato comigo, ou alguém puder me passar o contato dela, a gente pode marcar uma reunião, né, e tentar alinhar aí algumas ações para chegar nesse resultado. Pode ser. O Davi Sem pediu a problema. palavra, aí ela está aí. Sem problema, tá, Gustavo? Estou à disposição. A Eu vou gente colocar aqui o meu. Se você quiser anotar aí, mas eu Então vou pronto. botar o meu. Tá meu contato No contato já. aqui. chat, pode Tá. colocar no chat aí? Aproveitando, Gustavo, o Leandro já Sim. colocou também o endereço da página da Ana, que está o TOR, tá? Aí está no chat também. E com Ótimo. relação ao pedido de revisão, nós recebemos ontem, porque depois que vocês fizeram o pedido Sim. e passou pela reunião, na reunião do comitê gestor, você participou, aí o Rio Grande do Norte também fez um pedido, e aí o Ministério ajuntou os dois e nos encaminhou ontem. A Ana agora.
a diretoria fez uma resolução que delegou para a superintendência a analisar, aprovar e publicar os pedidos do PGA. Então, com isso, internamente aqui na ANA vai ter uma celeridade, tá? Então, a gente já está avaliando o material encaminhado pelo Ministério e eu espero que a semana que vem a gente publique isso daí com a maior brevidade possível, tá? A equipe aqui está full time trabalhando para adiantar essa revisão. Com relação, adorei a história do pequeno usuário, Gustavo. Uma das grandes questões que a gente sempre teve foi simplificar os projetos. Então, o Ministério fez aqueles modelos, encaminhou para vocês, e acho que a gente tem que realmente centrar foco nisso aí para ajudar esses pequenos usuários e agilizar essas instalações. Eles estão lá, a gente conhece, né? Tem uns que a gente até conhece tanto passar e vê-los, então a gente precisa realmente regularizar. E são pessoas que já estão usando essa água, então tem esse déficit aí no nosso projeto dessa regularização. E, Gustavo, estou à disposição, assim que vocês definirem a data e tudo, e Tiago, aí vocês podem avisar aqui para nós, tá bom? Acho que esclarecemos só as dúvidas, né, Gustavo? Agora é o Auricélio. Bom dia, Auricélio, tudo bom? Bom dia, Flávia, bom dia os demais aí. Parabéns aí à doutora Cristiane, né, que está chegando aí. Seja bem-vinda aqui. Parabéns também pelas apresentações aí, como sempre, bem ilustradas e técnicas, né? Eu vou perguntar aqui, não sei se é a Tiago ou a Gimu, é realmente uma preocupação que acendeu aqui aqui no Rio Grande do Norte, foi essa questão do canal não chegar até o açude Angicos, né? A gente já tem batido um pouco nessa questão, mas eu gostaria de saber aí de Tiago e de Gimu aí, até onde, na desembocadura do túnel ali, até vai ter algum pedaço de canal, ele vai até onde, depois esse trecho de enrocamento, de pedra no leito, né? Como é que fica isso? É uma questão que nos preocupa. Eu queria, inclusive, pedir para, na próxima reunião, Tiago, ser apresentado aqui um detalhamento de como seria, tecnicamente, a execução desse trecho de 9 quilômetros aí, que ficou aqui para o Rio Grande do Norte e que, infelizmente, houve essa mudança, que, a meu ver, ela vai piorar em muito a gestão, as captações de água, né? Então, uma série de questões que a gente sabe qual é a dificuldade, vegetação que vai nascer nessas pedras, enfim, uma série o risco, né, de pessoas, tem toda uma gama de questões ligadas a esse tipo de enrocamento. Isso é uma questão. E uma segunda que eu gostaria de também lembrar aqui a vocês, que seria uma melhor divulgação desses volumes entregues ao Rio Grande do Norte, porque assim nós sempre aqui aplaudimos e entendemos quando o Estado recebe água aqui, nós vibramos muito, né? Então o Rio Grande do Norte começou a receber água agora e a gente sabe, assiste um monte de contra-informações, que é até chato a gente ter que rebater ou dizer alguma coisa. E era importante intensificar. Nós sabemos que o pessoal da Paraíba também entende esse lado nosso aqui, que era importante a gente intensificar essa divulgação aí por parte do Ministério, até para poder a gente passar o lado bom, o lado positivo do PISF nesse momento de crise hídrica, né? Aqui no Rio Grande do Norte, nós começamos a intensificar essa questão, né? E, de repente, alguém ficar vendendo que está se secando algum açude para botar água em açude do Rio Grande do Norte não é um dado complicado. Então, era importante, talvez, essa divulgação. Acho que ela já foi feita, mas ser feita com mais detalhes, talvez, de que esses volumes de água, como é que eles chegam aqui pelo bombeamento ao Rio Grande do Norte. Era só isso aí que eu acho que isso aí demanda um pouco mais de tempo e claro, apenas para registro aí. Então, era só isso aí por hoje. Muito obrigado. Tiago. Ô, Auricélio, na próxima reunião a gente prepara, tá? Mas vai ser basicamente aquele informativo que eu mandei até para você, né? Que mostra que é quase 7 quilômetros de canal enrocado e etc, né? Eu entendo sua posição, tá? Mas assim, isso foi avaliado pela equipe técnica do Ministério, foi decidido pelo Ministério, foi avaliado pelo IBAMA também, a quem tem a prerrogativa da questão ambiental. Lembrando que a nível de quantitativo de água para o Rio Grande do Norte, de nada
atrapalha, porque o portal continua no mesmo local, tá? E de forma prática também, né, todo aquele caminhamento de rio ali, né, do Angico, já iria para Angico, onde as águas se misturariam, tá? Também a nível prático, assim. Mas, enfim, a gente prepara uma situação um pouco mais detalhada e coloca. Em relação à divulgação, eu vou olhar, mas assim, a gente tem um portal, até que a doutora Flávia monitora muito, ela e sua equipe, nos cobra, mas é para estar lá, sim. Então, um portal público onde consegue ver as entregas nos portais e deve estar lá, sim. Se não tiver, é um erro nosso e a gente vai corrigir imediatamente, tá? Eu vou até olhar agora se está lá, pois deveria. Obrigada, Gustavo. Aliás, Tiago, Porfírio levantou a palavra. Não, só para pediu a palavra. complementar a informação do Tiago, nós tivemos uma reunião ontem, Flávia. Eu acho que você estava na reunião, né? Inclusive, a gente fez uma abordagem sobre isso, observe, entendeu? A Ana explicou o depressionamento do reservatório, a comissão de alocação estava presente, o presidente do comitê do Piancó Azul estava presente, foi alinhado tudo isso, né, e tal. Lógico que, infelizmente, doutor Celhas, as fake news, as mentiras rendem mais likes do que a verdade, né? Mas a gente está aqui para combater isso, mostrar a importância do PIS. Eu acho que os 4 estados são os que mais têm que defender o PIS, que são os que realmente são beneficiados pelo PIS. Então, aqui, dependendo da Paraíba, sei no Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, nós estamos fazendo essa defesa. Eu já dei, antes de começar essa reunião aqui, eu já dei 3 entrevistas sobre este assunto, né? E, inclusive, peço a Bruno Colichon, que ele não mandou a apresentação ainda. É mais fácil ainda, porque lá fica bem nítido que foi acordado, né? Se a gente está colocando um instrumento de democratização, que é o termo de alocação, e agora a gente vai descumpri-lo, aí né? E aqui deixar claro que o PIS não está secando o reservatório. O PIS trouxe segurança hídrica para o reservatório de Jerualves. E eu disse isso ontem, né? Por quê? Porque se nós tivermos uma quadra chuvosa em 2026 e não ter recarga satisfatória, a gente tem a garantia do abastecimento das cidades através do PIS. Então, o volume do reservatório que vai ficar lá vai ser um volume de espera, mas que a gente tem a certeza que a água vai ser entregue. E aí a Paraíba pode falar com convicção, porque nós sentimos isso aqui no Eixo Leste. Entendeu, doutor Célio? Mas, assim, infelizmente, esse fake news está correndo por aí. Eu já recebi prefeitos, deputados e tal, explico a eles. Mas aí, a doutora Fátima, fazer a interveniência aí com o Bruno para que faça essa apresentação, porque a apresentação é bem didática. Eu vejo lá com ele, sim, o Porfírio, te passo. Ele deve estar concluindo o resumo da reunião, mas eu vejo com ele, se já vejo se te passa hoje, tá? Mais algum questionamento, Auricélio? Bom, então, gente, eu acho que acabou. Se alguém tiver mais alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, quero agradecer a presença de todos. Lembrar que a nossa próxima reunião, então, é dia 2 de outubro, e aí eu passo a palavra para a Cristiane. Cristiane. Espero que estejam me ouvindo melhor. Do mesmo jeito, mas estamos te ouvindo. Pessoal, não, obrigada pelas menções aqui, a minha recepção. Sempre, acho que todos que me conhecem sabem que sempre puderam contar comigo, né, com a minha dedicação. Segue tudo igual agora, só com um outro chapéu aqui, mas acho que nós temos propósitos muito parecidos, tá bom? Então, só deixar um abraço para todo mundo. Obrigada. E beijo, Cris. Nós vamos colocar as apresentações na página, a gravação da reunião também. Falta só o Gino me mandar dele, tá bom? Um abraço para todo mundo e até dia 2. Até logo. Tchau. Bom dia, até dia 2. Abraço, bom dia, pessoal. Tchau, tchau.